Bem, professora, aqui é o meu segundo artigo, o segundo capítulo, né, que seria os desenvolvimentos recentes em Toyota Motor Corporation. Uma breve introdução também aqui, para deixar mais claro. A Toyota, ela passou por transformações significativas em sua estratégia corporativa ao longo das décadas de 1980 e 1990. Inicialmente, é, essas transformações foram motivadas por desafios financeiros, como a valorização do iene, né, que seria a moeda local lá. Para garantir ganhos futuros, a empresa ela redefiniu sua abordagem, delineando uma nova estratégia em base de três pilares, que seriam eles: as expansão das operações no exterior para se tornar uma corporação global, a reestruturação da produção nacional para fortalecer suas bases domésticas e a diversificação em novos campos de atividades. Mas aí tivemos uma mudança de estratégia, porque em 1992, a Toyota ela estabeleceu novas políticas corporativas, substituindo os princípios gerais da Toyota, que eles tinham sido implementados lá em 1935. Então, essas novas políticas, elas enfatizavam o compromisso em se tornar uma cidadã corporativa confiável no mundo confiável na comunidade internacional e tinha base na internacionalização, nas questões ambientais e na eficiência dos usos dos recursos de gestão. Além disso, essa gestão ela destacou a necessidade de reconsiderar o sistema de produção para uma utilização mais eficaz de recursos de gestão. Essa reconsideração aqui no sistema de produção, ele foi basicamente a automação das empresas. A Toyota ela possuía um sistema meio que braçal ali, realmente, do funcionário trabalhando muito. Mas após isso, ela reestruturou, ela investiu pesado na automação e meio que mudou o âmbito ali das suas empresas, né? Essas mudanças elas foram impulsionadas por preocupações com o mercado de produtos e mudanças na qualidade da força de trabalho. A empresa ela começou a questionar a eficácia contínua, né, do seu sistema de produção existente, buscando um novo sistema que melhor se adequasse às demandas do mercado e às mudanças na força do trabalho. Nós temos aí o cenário internacional. No mercado internacional, a Toyota adotou duas estratégias distintas. Isso que eu vou falar aqui são exceto aquelas novas estratégias que eu citei. Essas novas estratégias aqui, elas são focadas apenas no cenário internacional. Seriam duas: a transferência de produção para regiões de baixo custo. Meio que essa frase ela é um pouco autoexplicativa, né? A Toyota visou instalar suas séries de produções em regiões com custo mais baixo, realmente no sentido de economizar, de cortar gastos, e estabelecimento de fábricas em regiões de alto custo. Como assim? Porque esse estabelecimento de fábricas em regiões de alto custo, ele não era a implantação de uma fábrica da Toyota, e sim uma parceria com empresas já instaladas a fim de economizar dinheiro com sede, com estrutura, com tudo isso. Ou seja, a Toyota fez uma parceria com algumas empresas já implementadas nesses locais e começaram meio que a produzir um pouco da Toyota ali. Ou seja, a Toyota conseguiu entrar no mercado sem gastar, sem ter a questão do gasto de implementação. E claro que essas duas estratégias, elas visaram aproveitar as vantagens locais, né, e fortalecer sua presença global. Que assim, hoje a gente pode falar que foi um sucesso, né? Que a Toyota ela é um marco assim na história da produção, ela é um marco no setor industrial e temos também a reorganização da base doméstica, que ela incluiu fusões, estabelecimento de novas fábricas e diversificação em áreas corporativas adicionais, como aeroespacial e tecnologia da comunicação. A Toyota ela não quis focar só no setor automotivo. Nessa etapa, ela conseguiu diversificar um pouco o seu foco ali. E essas mudanças refletem os esforços da Toyota para se adaptar em um ambiente de negócios em constante evolução e manter sua posição como uma das principais empresas automotivas globais. Ele é um pouco humilde aqui, né? Ele fala que a Toyota visava manter a sua posição como uma das principais empresas, mas a gente sabe que o foco da Toyota assim, sempre foi ser um marco, sempre foi ser a referência. Então, realmente, eles, o que almejavam, né? Eles foram referência no mundo, eles se tornaram uma marca renomada, uma marca de confiança.
Nós temos aqui algumas transformações na produção da Toyota. É, seria evolução e adaptação a partir dos anos 80, no caso de 1980, não é isso? Temos que a Toyota ela passou por mudanças significativas em sua organização de trabalho, incluindo a ampliação a ampliação da gama de modelos e variantes, bem como a transição para uma estratégia de aumento dos níveis de automoção. Como eu citei, né? Teve o aumento da automoção da empresa e meio que a Toyota incluiu outros modelos de veículos, outros modelos, variantes, ou seja, parou de ser aquele padronizado, realmente começou a investir na diversificação. Porém, com o passar do tempo, tivemos eh, outra tendência na produção, que seria a diminuição do número de variantes. Ela inicialmente aumentou o número de variantes ali, de variedades, né? Mas posteriormente ela reduziu novamente por causa de um período conturbado, um período difícil ali, ou seja, que teve que cortar gastos. Nós temos impacto nos investimentos. Como eu citei, né? A Toyota investiu pesadamente em instalações e equipamentos durante a segunda metade da década de 1980. Mas recentemente ela reduziu seus investimentos, possivelmente devido a preocupações com custos crescentes e a mudança nas estratégias da produção. Tem um ponto interessante aqui que praticamente 50% dos gastos da Toyota seriam com itens não produzíveis, que não gerava lucro para a empresa. Ou seja, como assim? Metade do gasto da Toyota era com pesquisas, com desenvolvimento, com o bem-estar do funcionário. E nessa área, eles decidiram que não, que seria muito difícil cortar gastos, porque meio que eles, com isso, eles conseguiam ter profissionais de qualidade, conseguiam chamar o funcionário para trabalhar na sua empresa. E depois eles conseguiam meio que, como eu posso falar, deixar o funcionário ambientado. O funcionário não queria sair dali, ele meio que gostava, ele evoluía dentro da empresa. Então, essa área, por mais que ela gastasse 50% do capital da Toyota, eles viam como uma área essencial, eles não queriam cortar gasto. Por isso, a redução na automoção, por isso, a redução na variedade de produtos, porque foi a área onde a Toyota fez: não, vamos baixar isso aqui, mesmo a gente perdendo um pouquinho de lucro, mas a gente vai continuar com o bem-estar do funcionário. Foi basicamente isso que aconteceu. E nós temos também a conjuntura econômica desfavorável, né? Como você passava por um momento difícil ali, então as mudanças recentes na produção, elas também podem ter sido influenciadas por conjunturas econômicas desfavoráveis, e podem ter levado a uma reavaliação das estratégias de investimento e de produção da Toyota. Inovações. Outro ponto bastante importante, que as fábricas, a Toyota, ela tem duas fábricas para testes praticamente, onde eles testam novas estratégias, novas tecnologias, que seriam a fábrica de Tahara e de Kyushu, que elas representam exemplos importantes. A fábrica de Tahara, ela experimenta novas tecnologias e métodos, né, para equilibrar a qualidade, a produtividade e o ambiente de trabalho. Enquanto a fábrica de Kyushu, ela apresenta as diferenças na composição da força de trabalho e na organização do processo produtivo para atender às necessidades locais. Como eu citei, eu achei isso aqui bem interessante, porque vamos supor que a Toyota sugere uma mudança, e essa mudança ela não é positiva. Se a Toyota, ou a empresa em si, né, aplica isso em uma fábrica grande, uma fábrica renomada, em uma sede renomada, né, poderia trazer um prejuízo muito de imediato ali. Aqui não, nós temos duas fábricas para teste, ou seja, se der um pouco errado, ou seja, testou em uma fábrica de menos capital, uma fábrica que o prejuízo vai ser menor. Mas, se essa ideia ela for um sucesso, com certeza ela será implementada em sedes bem maiores. E temos aqui, eu acho que o ponto principal, algumas reformas que a Toyota fez nos seus sistemas, que seria o primeiro, sistema de status. Basicamente, isso aqui seria classificações de status. Como assim? Vamos supor que um funcionário está muito. Ele está sendo um funcionário exemplar, está batendo suas metas, está tendo uma excelente produção. Para mim valorizar ele, eu não preciso simplesmente, vou subir ele de cargo. Não, eu vou dar um status maior para ele. Basicamente, esse sistema de status seria isso.
dar um status maior, dar um status de importância ao funcionário que estivesse se valorizando, que estivesse tendo um bom desempenho. Ou seja, eu não preciso subir ele de cargo, promover ele de cargo, para valorizar. E sim, eu posso dar um status maior a ele e isso trazeria uma série de benefícios para ele também. Temos uma reforma no sistema da avaliação pessoal, que seria a divisão da avaliação de capacidade e a avaliação periódica para permitir uma diferenciação mais precisa entre os funcionários. E temos alguns critérios de avaliação, que incluem habilidades técnicas, contribuição para a melhoria contínua e também atitudes em relação ao trabalho. E lembra que eu falei que a Toyota ela foca muito na parte do ser humano, ela foca muito ali, quase 50% do seu capital é focado em pesquisa, em desenvolvimento. Ou seja, essa reforma aqui também foi visando. Pode ver que é a valorização das habilidades. Ou seja, quanto melhor, quanto mais capacitado você for, mais a Toyota ela vai valorizar o seu, o seu funcionário, né? Temos a reforma do sistema salarial, que seria revisão para melhor refletir o esforço individual, com foco na eficiência e atitude profissional. É o que eu acabei de falar, né? Quanto melhor for seu desempenho, quanto mais produzir, quanto mais você interagir, quanto mais você ajudar, agregar para a empresa, você vai receber mais. Basicamente, essa foi implementado ali aquele ganho por produção, né? Mais o salário base. Outras reformas também achei interessante, elas não são enfatizadas muito, mas eu achei bem legal, que seriam incluir a alteração, tipo, que a Toyota ela incluiu a alteração do sistema de turnos, com proposta para sistemas de 2 turnos diurno, e não mais um diurno e um noturno. E isso ela conseguiu trabalhar trabalhadores que eles relutavam a, a trabalhar à noite, né? O artigo ele não foca o porquê, mas eu acredito que seja sua vida particular ali, né? O pessoal quer estar com a família, quer passar a noite em casa, quer estar um pouco mais, quer descansar. Ou seja, com 2 turnos diurno, a Toyota ela acolheu bastante, ela conseguiu recrutar bastante novos funcionários. E também houve reformas específicas para operatórios, como sistema de educação e habilidades especiais, e a criação de equipes especiais para lidar com questões urgentes. Pode ver que mais uma reforma que ela é focada no bem-estar dos funcionários, porque a Toyota sabe que um funcionário tranquilo, um funcionário feliz, vai resultar em lucratividade para sua empresa. Lucratividade, desempenho, produtividade, tá tudo ali no combo só, né? Então essas reformas elas visam melhorar a eficiência, promover um ambiente de trabalho mais equitativo e incentivar as melhorias contínuas das habilidades dos funcionários. E trouxe aqui alguns pontos como conclusões. O primeiro seria os desafios da administração da Toyota, que esses desafios ele incluem a escassez de mão de obra e a necessidade de melhorar a estrutura de ganhos. É uma possível contradição entre aumentar os ganhos e investimentos considerados não produtivos, né? Foi aquilo que eu citei, que a Toyota ela quer lucrar mais, mas ela não abre mão de ter esse gasto não lucrativo com seus funcionários. Então, meio que eu acho que o ideal é achar um equilíbrio ali que não prejudique tanto a lucratividade. Reformas, né, no sistema de status, avaliação de pessoas e salários, visando equilibrar a eficiência individual em coesão com o trabalho em equipe. Sinais de tratamento mais responsivos aos funcionários, como horários de trabalho normalizados e salários baseados no desempenho, né? E condições mais rígidas, como avaliações de desempenho mais frequentes e racionalização da força de trabalho. Também a tentativa de promover a criatividade individual, enquanto mantém a coesão e o trabalho em equipe. E por fim, eu identifiquei assim que necessidade de mais pesquisas para entender completamente o impacto dessas mudanças, porque ele cita essa etapa não, esse gasto, né, não produtivo, ele cita várias reformas, mas ele não traz dados, não traz números, não traz provas que isso foram mudanças significativas, que isso foram investimentos plausíveis e acertados, sabe? Então, eu acredito que novas pesquisas nessa área, comprovando essas ideias, seria fundamental para a gente conseguir realmente entender se foi algo benéfico ou não para a empresa. E é isso, professora. Fim do segundo artigo. Muito obrigado.